Olá, meus queridos alunos do sexto ao nono ano. Hoje nós iremos iniciar as nossas aulas remotas de História. Iremos falar sobre tempo, espaço e formas de registro. Você já se perguntou, por que estudamos História? Nós estudamos História para identificar as mudanças e permanências ao longo do tempo. Na imagem você vê uma bicicleta, ela mais antiga e uma mais moderna. Houve permanência? Houve mudança? A permanência que houve foi a utilidade da bicicleta. Mas se você perceber, na questão da tecnologia, é uma bicicleta mais antiga e uma mais moderna. Nós estudamos História para compreender a nossa realidade e os processos pelos quais nós passamos em todo o planeta. Isso é de forma globalizada. Todas as sociedades e civilizações, elas passam por processos de mudanças e elas vão se transformando no decorrer do tempo. Nós estudamos História para conhecer também diferentes povos, sociedades e culturas de outras épocas e lugares do mundo. Nós estudamos História para conhecer as nossas origens, de onde nós viemos, as nossas origens sociais, pessoais e culturais. E, por fim, nós estudamos História para construir a nossa identidade pessoal. De onde somos? Quais são as nossas raízes? Com que grupo eu me identifico? Tudo isso é assunto da História. Mas qual é o objeto da História? A História estuda o quê? O objeto da História, como vocês estão vendo na imagem, várias pessoas, uma segurando no braço da outra. Nós estudamos os seres humanos em sua diversidade. Se você procurar um livro sobre história de vida, você vai ver um livro sobre a história da vida do ser humano, porque o ser humano é o único que é dotado de razão. O ser humano é o único que transforma. Somos seres, somos animais racionais. Nós criamos, temos inteligência. Jamais nós iremos escrever um livro e pesquisar o passado e o presente dos animais irracionais, porque os animais irracionais, eles são importantes, mas eles não transformam a vida deles, eles nunca vão dominar ou dominar outro animal no sentido de crescer. Isso só acontece com a civilização humana, porque somos racionais, seres que estamos sempre em processo e em crescimento. Você conhece o historiador? Sabe qual é a função deste profissional? O historiador, ele é um profissional graduado em História. Ele é alguém que, de forma crítica, pesquisa os acontecimentos, buscando através de documentos, de pesquisas e da análise das fontes históricas, dos documentos históricos, ele procura compreender o nosso passado e os seus impactos, no caso, os impactos que esse passado causou e refletem hoje no nosso presente. O historiador, ele é considerado o protetor da memória da humanidade. Ele é aquele que escreve e armazena a memória de toda a humanidade. E as fontes históricas usadas pelo historiador, elas são de dois tipos. Elas podem ser fontes materiais. As fontes materiais, elas são os vestígios concretos feitos pelas mãos humanas. Vasos, cartas, esculturas. E os objetos imateriais são aqueles que representam a nossa cultura relatada, os depoimentos, as histórias, como nós vemos aqui na imagem. As fontes materiais, elas são mais concretas, feitas pela mão do homem. Aqui você vê uma pedra com uma língua antiga, aqui você vê cartas, fotos, documentos escritos. Aqui ao lado você vê um vaso grego, que foi construído pelos gregos há muitos anos no passado. A bússola, que é um instrumento de orientação, que ajudou bastante os grandes navegadores no início da expansão marítima. Nós vemos aqui também pinturas rupestres, nas quais o homem primitivo, na pré-história,
ele demonstrava e escrevia, através das imagens, a sua história. E vemos aqui um objeto antigo que é um ferro de passar ou de engomar. E as fontes imateriais vão ser justamente aquelas que nós não podemos apalpar, mas que elas são de extrema importância para a nossa compreensão, para a compreensão da nossa sociedade, que são as festas, como o frevo, as danças e também, no caso aqui, a capoeira, que é uma dança e uma luta africana, as superstições, que foram as primeiras formas que as comunidades começaram a tentar explicar o porquê das coisas, o porquê da chuva, o porquê da colheita não ter dado certo. Então, as superstições aqui, no caso, o gato preto, que é um símbolo de má sorte, o espelho quebrado, a manga com leite, que os povos africanos, quando vieram para o Brasil, os senhores feudais não queriam que eles se alimentassem das duas coisas ao mesmo tempo e criaram essa história, que se comesse a manga e bebesse o leite, eles morreriam. E nós sabemos hoje que isso é só uma história para evitar que os povos africanos, os escravizados da época, eles consumissem esse alimento. E temos também o folclore, que são formas de se explicar muitos eventos da natureza e que foram também passados de geração para geração. Você sabe, você costuma acompanhar a passagem do tempo no seu dia a dia? Muitas pessoas têm o hábito de registrar o seu dia a dia através de diários e assim colocar todos os passos que ele fez ao longo do dia registrados. Mas alguns historiadores convencionaram, né, a humanidade convencionou formas de marcar o tempo. Uma das principais formas de marcar o tempo que nós vamos ver a questão da ampulheta. A ampulheta foi um invento que foi feito no século VIII por um monge francês. A ampulheta, ela detecta um pequeno curto espaço de tempo, uma fração de tempo, de 2 a 5 minutos, que essa areinha ela vai marcando. Nós temos aqui também um relógio de bolso, que ele foi inventado no século XIV, por volta do ano 1500, por um alemão. E o calendário que nós usamos hoje, que é o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório XIII, ele foi o criador do Papa, ele instituiu o calendário gregoriano em 1582. E essas são as formas que nós usamos no nosso dia a dia. O calendário também, ele serve para a gente acompanhar a passagem dos dias, semanas, meses, e cada mês que nós sabemos forma o ano. Mas o que é a história? A história é como ciência, ela já existe há mais de 300 anos. A história ela vai estudar o homem ao longo do seu tempo este presente e passado. Fazendo como essa investigação? Ela vai investigar o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Esse conhecimento histórico ajuda o ser humano a compreender-se enquanto um ser que constrói seu tempo. A história ela é feita por todos nós. Eu faço história, você faz história. No passado, teve um período, isso no século XIX, até o século XIX, os historiadores só levavam em consideração as histórias dos grandes heróis e dos documentos ditos oficiais. Depois do século XIX, entrando já no século XX, essa forma de ver a história ela se modificou. Hoje, todas as pessoas elas têm o seu papel de importância na história. E principalmente a questão dos relatos, das histórias orais, tudo isso é visto hoje como uma rica fonte histórica. Vamos aqui à definição. A história, então, é a ciência que investiga as experiências humanas ao longo do tempo este passado, para que nós compreendamos como estamos hoje no presente e as razões do nosso presente ser assim. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa e conto com vocês até a próxima aula.